Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar que siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices e o nosso canal no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando também que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora, tá bom? A gente está esperando você. Bem, torcida rubro-negra, está começando mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices 27, hoje falando da derrota do Sport para o Santos pelo Campeonato Brasileiro e de todos os desdobramentos da política no Leão, com o adiamento das eleições por parte do Conselho Deliberativo do clube, adiamento aí das eleições para o Executivo. Vamos repercutir tudo isso com a nossa análise aqui do Rádio Esportices nesse dia bem complicado aí politicamente para o Leão. Então, sem demora, vamos nessa porque está começando mais uma tabelinha rubro-negra no Rádio Esportices. Simbora! Tabelinha rubro-negra. Torcedora ligado no Esportices Blogcast, está começando mais uma tabelinha rubro-negra, trazendo as últimas notícias do nosso Leão, o Leão da Ilha do Retiro. Estou aqui mais uma vez nessa tabelinha, o meu companheiro aqui, Arthur Lima, direto de Brasília. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo certo com você? Fala, Gustavo, tudo tranquilo. Vamos lá, né? A partida daí não dá pra gente dizer que tá mal, não. Vamos em frente, tudo tranquilo. Pois é, torcedor, vamos então começar falando aí hoje muitos assuntos pra gente debater aqui no Rádio Esportices, na nossa tabelinha. Mas, como a gente sempre começa, né, vamos falar aí do futebol, né? Vamos falar de mais uma partida do Sport no Campeonato Brasileiro, né? 23º jogo do Sport no Brasileirão. E o Sport foi até a Vila Belmiro aí no último sábado, né? Enfrentar aí o Santos e sofreu mais uma derrota. O Leão foi derrotado por 4-2 aí pelo Santos, né? Na tarde de sábado lá na Vila. Os gols do Santos marcados pelo Marinho numa cobrança de pênalti. Lucas Braga, 2-0 ainda no primeiro tempo. O Sport conseguiu reagir com 2 gols antes do intervalo, marcados pelo Marquinhos e pelo Leandro Bárcia. Mas no segundo tempo, Bruno Marques e Soteldo de pênalti definiram a vitória do Peixe. O Sport agora fica numa situação muito perigosa na tabela. É o 16º colocado, com 25 pontos. Dependendo aí do complemento da rodada do campeonato, pode dormir aí essa 23ª rodada na zona do rebaixamento. Torcedor, mais uma derrota do Sport no campeonato. E vamos aqui, né, debater aí esse mais um infortúnio aí do Leão no campeonato. Arthur, confesso a você que minha expectativa para esse jogo era muito baixa. Aliás, como era muito baixo para esses 2 jogos em sequência que a gente vai ter lá em São Paulo, né? Esse jogo agora com o Santos e na semana que vem o Sport enfrentando São Paulo lá no Morumbi. Então, minha expectativa não era nada animadora. A sua também, Arthur, uma expectativa de o que viesse seria lucro? Com certeza. É uma derrota que estava na conta, né? O Sport em Santos tem uma vitória no retrospecto em campeonatos brasileiros, né? Então não adiantava a gente colocar muita esperança nessa partida. Assim. O que é que eu esperava?
Eu tinha essa expectativa baixa de derrota e esperava dignidade. Era isso que eu esperava do Sport. Sim. E isso termina, em alguma medida, se confirmando, né, ao longo da partida. Assim. Longe de ser algo que depois veio a dar moral para o torcedor, mas, enfim, na melhor das hipóteses, o que eu esperava era algo como o que a gente viu contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. E, enfim, derrota na conta, não dá para dizer que eu estou frustrado, porque as expectativas eram muito baixas mesmo. Confesso a você que eu também estava com uma certa curiosidade de ver como seria o Sport aí com outro comandante técnico, né? O técnico agora seria o César Lucena, porque o Ricardo Henrique, que foi o técnico no jogo contra o Atlético de Goiás, testou positivo para a Covid. Mas César Lucena, como já estava recuperado da Covid, foi, né, trabalhar nessa partida contra o Santos. Então eu confesso a você que eu estava com uma certa curiosidade do que César iria fazer. Se ele iria adotar aí o venturismo raiz, né? Ou se ele iria, de repente, sei lá, tentar surpreender o Santos, jogar de uma maneira um pouco diferente. Enfim, era essa também minha expectativa. Mas acho que a expectativa de todo torcedor rubro-negro, ela meio que se esvaiu muito cedo, né, Arthur? Porque no começo do jogo foi um mini pesadelo, né? Pois é, foi aquele lance assim que a gente liga a televisão, senta e quando vê, pá, 2-0 na cara, né? Não deu tempo nem de sonhar, eu diria. E por algum momento, ali vendo aquele jogo começando, eu fiquei preocupado se o Sport não ia sair com uma derrota histórica, né? Quando o VAR confirma aquele segundo gol ali, eu já penso, nossa, será que hoje a gente sai com essa cola cheia, né? Terminou não acontecendo, né? Mas retrocedendo um pouquinho no tempo, o jogo começa. Quando eu liguei a televisão, quando eu parei para sentar de frente para a televisão, o juiz estava consultando o VAR. Sim. E aí volta com o juiz assinalando o pênalti para o Santos, né? Cobrança de Marinho, ele chuta cruzado dentro da área, a bola bate no braço de Adrielson e a arbitragem assinala o pênalti. É bom lembrar que antes ele não deu o pênalti, né? No primeiro momento ele não dá o pênalti. Ele não marca, o VAR que chama, né? O VAR que chama. Eu confesso a você que eu também não teria dado o pênalti. Não achei também. Não achei. Mas como agora é tudo na mão do VAR e a interpretação do VAR é outra, né? Então acabou o VAR pedindo para o árbitro conferir, aí ele vê. Né? E como agora a orientação é qualquer bola na mão, agora tem que ser marcada pênalti, né? Qualquer toque de mão na área, o pênalti tem que ser marcado. Tem temperamento, né? Não é exatamente bola na mão marcou, não. No caso defensivo, tem que ver aí o movimento não natural. Isso. A orientação dá uma complicada aí. E na prática, a gente está na mão de um subjetivismo muito grande, tanto do árbitro quanto do VAR. E foi o que aconteceu. Sim. O juiz não marcou, o VAR chamou, ele analisou o lance, terminou marcando o pênalti de Adrielson, o Marinho converte, bate forte no meio. Luan Poli, enfim, não ofereceu grande dificuldade para a cobrança. Certo. Em seguida, aos 11 minutos, novamente o VAR assinala um gol para o Santos. Né? Uma bola meio esquisita ali, né? O jogador do Santos escora a bola por cima de Adrielson, que reage de uma forma bem apática. O glorioso Lucas Braga entra e fuzila. Inicialmente, a arbitragem assinala impedimento. Exato. O VAR chama e valida o gol. O Santos está com 2-0 com 11 minutos do primeiro tempo. Né? Isso. Então, meu Deus do céu, não. O que é que vai acontecer, né? Só que aí o Sport sobe um pouco a marcação e aí o Santos meio que relaxa. 2-0 no bolso, achava que daria para administrar a partida. E aí, eis que o Sport, acreditem, volta a marcar um gol. Né? Depois de 3 partidas aí em branco, a gente vê o Sport entrar na área, tabelar e terminar com a bola dentro da rede. O Sport primeiro marcou com Marquinhos, que fez uma partida patética, e depois termina marcando com Barça em cruzamento de Mugni. Sim. O Sport, naquele momento ali, o Sport jogou o final do primeiro tempo melhor do que o Santos, né? Deu até uma falsa esperança, né? Não que eu em momento nenhum tenha me iludido, né? Mas eu achei que, foi buscar um 2-0, deu uma dignidade aí, né? O Sport
sim, deu para perceber assim, pô, os caras não estão de sacanagem, né? Uhum. Os caras estão minimamente aí tentando trabalhar, tentando exercer aí o seu melhor com a camisa do Sport. E foi com isso que eu terminei, foi com essa sensação que eu terminei o primeiro tempo, sabe? Pô, dignidade. Sport e conseguiu ali buscar um 2-0, né? Não saberia ainda o que viria, mas naquele momento eu digo que eu estava satisfeito com o Sport, né? Mas aí volta o segundo tempo, né, Gustavo? Então, eu compartilho, Arthur, exatamente, eu também compartilho dessa sua mesma, a sua mesma expectativa que você tinha para o segundo tempo, eu também tinha. Eu confesso a você que eu estava muito chateado com 2-0, eu estava de cara feia, mas no intervalo eu até me animei, disse, pô, dá pro Sport fazer um crime aí, dá para conseguir um pontinho pelo menos, ou até, quem sabe, uma vitória, né? Vamos ver se o time mantém essa intensidade aí do final do primeiro tempo. Mas, estranhamente, no início do segundo tempo, nem o Sport ataca o Santos e nem o Santos atacava o Sport. O jogo caiu muito no início do segundo tempo. Ficou aquele joguinho meio de gato e rato, sabe? Você não vai me atacar? Também não vou te atacar. Um esperando ver o que o outro ia fazer. Eu confesso que nesse momento eu não imaginava algo muito diferente, sabe? Eu imaginava que o Sport talvez fosse lutar para preservar o ponto inicialmente conquistado no primeiro tempo. E aí por isso que eu esperava essa queda de ritmo mesmo, sabe? E como você falou, o Santos também não passou marcha, né? Não. O Santos ficou nesse banho-maria. E aí, vem aí mais ou menos 15 minutos e teve uma alteração que muitos torcedores nas redes sociais, durante a partida, criticaram, que foi a saída do Mugni para a entrada de Mikael. E eu até vou te perguntar isso. Eu vi muita gente dizendo que essa alteração desestruturou o time do Sport, né? Que tirou o ritmo da equipe, né? Porque você coloca lá o Mikael, que teve uma participação apagadíssima durante o jogo, apagadíssima, né? Eu não me lembro de uma jogada de relativo perigo que tenha passado por ele. E aí, coincidentemente, é depois dessa alteração que o Santos começa a ver que, opa, peraí, dá pra gente ganhar esse jogo aqui, o Sport não vai, parece que tá meio perdido, a gente pode voltar a atacar. Você acha que foi essa alteração que meio que, não vou dizer que tirou a chance do Sport ganhar o jogo, mas bagunçou taticamente o Sport essa operação? Eu não acredito nisso, né? Eu acho que o Santos termina ganhando de forma natural a partida, assim, sabe? A superioridade técnica do Santos meio que se impõe. O que é que eu posso dizer? Eu acho que esse time do Sport, esse elenco do Sport, não tem vocação para jogar com o centroavante. Seja Mikael, seja Hernani. Hernani menos ainda. Então eu acho assim que Mikael serve como opção, às vezes, para algum jogo, talvez, mas não é o melhor do Sport quando o Sport tem um 9 em campo. Então, assim, não acredito que foi necessariamente isso, né? Porque, embora não tenha um 9 na fase defensiva, o Sport sempre tinha um jogador ali mais à frente. Que no primeiro tempo ou foi Marquinhos ou foi Bárcia, né? O Sport não jogou com. Bárcia não fez um centroavante no primeiro tempo como ele era acostumado a fazer. Ele jogou como um atacante ali de beirada de área, né? Isso, os dois, na verdade, né? E outra coisa, Arthur, só para fazer um pequeno comentário aqui, só para complementar. Você gosta muito de falar da questão da plaquinha, né? Que quando sobe a plaquinha, o Sport não tem nenhum jogador para mudar a cara do jogo, né? E o Santos tem plaquinha, né? Porque durante a partida, é claro que o Cuca poupou alguns jogadores pensando na partida contra a LDU pela Libertadores agora nessa semana, né? Mas aí entra um menino de 21 anos, de 1,94 m de altura, um poste, né, chamado Bruno Marques. E a primeira jogada desse rapaz, aos 25 minutos, ele coloca para dentro num cruzamento que foi meio que com a mão do Marinho, né? O Marinho cruza a bola na cabeça, ele só dá aquela raspadinha e mata o Luan Poli. Esse rapaz, inclusive, ele é artilheiro do Sub-17, do Brasileirão Sub-17. Então, para você ver, né?
o Santos tem essa abundância de jogadores, né? De riqueza no grupo. Não, pode não ser um grupo para pensar em título brasileiro, talvez não. Mas tem muito mais opções que a gente, né? E o nosso poste ali, né? No caso, o glorioso Maidana, nossa senhora, né? Que apatia, né? Nesse gol aí, né? Acho que ele nem viu por onde a bola passou, na verdade, né? Ele e Adrielson parece que talvez tenham sido os jogadores que mais caíram de rendimento, né? Adrielson teve participação direta nos 2 primeiros gols. E nesse também foi um coadjuvante de luxo aí, né? Sim. O Bruno Marques faz o movimento dele completamente livre, não foi incomodado nem por Maidana, nem por Adrielson, que estavam no lance, né? O Sport ainda tinha um terceiro zagueiro. Então, 3 zagueiros para ver um cruzamento de esquina de área terminar em gol. Então, tá faltando um pouco de atividade, né, na galera. Pois é. E ainda teve, né, depois aí o 4º gol do Santos, né, que foi marcado de pênalti, né, pelo venezuelano Soteldo, né? Um gol que saiu numa jogada do Marinho, né? O Marinho quase ia fazendo gol, mas aí ele é derrubado na área por Júnior Tavares e aí na cobrança o Soteldo é que bate pênalti, o Marinho deixa ele bater e aí define o placar por 4-2. E aí ficou isso, torcedor. Mas vamos lá agora, vamos passar aí vamos revisar aí alguns destaques aí da partida, alguns pontos de destaque. Vamos começar destacando um lance do jogo. Arthur, você quer destacar um lance da partida? Eu poderia destacar a saída de bola do Sport, que insiste às vezes em ser curta, sem a necessária compreensão do que isso significa. Mas eu não quero ser repetitivo. Se eu já falei em 2 programas já, seria o terceiro que eu mencionaria essa incompreensão com a saída de bola curta. Ela não me parece casada com a perspectiva de jogo, né? Com o que significa sair curto, né? Que é trazer o adversário para o seu campo para você quebrar a linha de marcação e sair em ofensividade. O Sport geralmente toca curto no tiro de meta para em seguida estourar a bola ou não conseguir tramar esses passes para sair mais ofensivo. Não ia falar, terminei falando, né? Porque o que eu queria destacar era, na verdade, um lance que me dá um pouco o espírito do grupo, sabe? E que me preocupou. Foi ainda no primeiro tempo, um lateral foi batido para Marquinhos e ele devolve para fora. Sabe aquele? Era só aquele. Bateu o lateral, o cara devolve a bola no pé do Patrick. Ele bota para fora. Alguém reclama dele. Alguém chama a atenção dele nesse lance. E a câmera não enfocou na hora quem teria sido. Mas ele reage, e aí a câmera pegou, né, a reação dele de uma forma absurda, sabe? Ele esbraveja, reclama. Sabe, o cara todo errado, todo assim, ele estragou o lance, devolveu a bola, numa completa desatenção, num desinteresse. E tem uma reação desmedida, sabe? Ele não, é como que ele não aceitou algum companheiro chamando a atenção pela cagada que o cara fez ali, né? E vamos combinar uma coisa, né, Arthur? Marquinhos, ele é um cara meio complicado, né? Parece que ele é um cara meio complicado de cabeça também, né? Eu vou dar o adjetivo que talvez, para mim, define o que é a presença o que é o futebol de Marquinhos. O futebol, não ele. Certo. Mas ele é aquele futebol nojentinho. Uhum. Sabe um cara metido a craquinho? Sim. Que gosta de dar toquinho, calcanhar, mas que não joga porra nenhuma. Pra mim é o futebol de Marquinhos, é o futebol nojentinho. Exato. Aquele cara que talvez se superestime, né? Cabelinho descolorido, chuteirinha colorida, muito, muito toque de calcanhar, mas, enfim, algum lampejo, mas assim, que ele mesmo superestima. E aí, assim, mostra um total... primeiro, mostra uma falta de humildade, né? Errou, velho. Bota o rabo entre as pernas. Tocar essa bola pra fora, uma bola fácil. Ou tu vai ouvir reclamação mesmo, pô. Tu quer o quê? Quer ganhar uma taça, um prêmio, uma medalha? Pô, até em pelada a gente leva esporro por isso, pô. Até em pelada. Pois é, e aí ele reage de uma forma desmedida. Eu não sei que repercussão isso teve em vestiário. Em vestiário de time de gente grande, em vestiário com jogador cascudo, ele não teria se dado muito bem. Mas enfim, ficou aquele clima, aquele constrangimento horroroso. E esse, para mim, é um lance que diz talvez sobre
um pouco da equipe, do relacionamento dos jogadores, né? Que não me parece assim muito azeitado, talvez. Eu sinto também, Arthur, eu acho que esse time do Sport não é um grupo tão unido quanto a gente pensa, não. Eu acho que é um grupo que tem ali alguns jogadores que são muito amigos uns dos outros, tem. Mas tem essa turminha aí dos Marquinhos da vida que parece que tá numa outra frequência, parece que tá jogando aqui meio de favor, né? Tá esperando fevereiro acabar já para ir embora. O Marquinhos foi, meio que deu isso, deu a entender isso quando surgiu uma especulação que ele iria para o Corinthians, né? Que ele retornaria para o Corinthians, né? Isso. Ele fez uma live assim desastrosa, sem, sabe, se expressando muito mal. Enfim, o Sport parece um grupo de grupos, né? Tem o grupo dos gringos, Uhum. tem o grupo mais dos prata da casa, tem o grupo dos crentes. Enfim, não que isso signifique, eu não acho que necessariamente grupo tem que ser unido para vencer. Não, claro que não, claro Tem que não. grupo que se odeia e vence, né? Mas assim, me passa um Marquinhos especificamente, e esse lance é o que me conta. Parece um cara que é meio indiferente e acha que tá passando uma chuva no esporte, sabe? Eu E também. você, Gustavo, tem algum lance aí de destaque aí para trazer pra gente aí dessa Ah, partida? eu quero destacar o terceiro gol do Santos. Eu fiquei indignado com a liberdade que Marinho ficou com aquela bola para cruzar pro Bruno Marques no terceiro gol. Não é possível que você deixe um cara que é hoje, para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Tá vivendo o melhor momento da carreira, é o principal jogador do Santos. Você vai deixar um corredor daquele tamanho pro cara cruzar, né? No mínimo, eu não tô dizendo aqui que o Sport tinha que botar um cara grudado em uns 90 minutos. Aquela coisa de marcação individual que muito técnico fazia nos anos 90, né? Botava um volante em cima do cara mais habilidoso do time. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, Arthur. Botava um Zé do Carmo da vida para marcar um Leonardo ou um atacante mais habilidoso do esporte, né? Nos tempos de campeonato pernambucano aqui. Não tô Ou dizendo. de forma inversa, né? Ou quando bota quando o adversário, né, botava o Everton Senna para marcar o Marcelo Paraíba. Não dá para você deixar um espaço daquele para um cara como o Marinho. Um absurdo. Além do desastre que foi o posicionamento da defesa para marcar o atacante do Santos, né? Como você bem disse, Maidana olhando pro tempo, acho que estava encantado ali com aquela bandeira do Pelé que estava ali atrás do gol do Santos. Adrielson também não sei onde estava no lance. O rapaz do Santos subiu apenas e deu um chamado bom dia, que é aquela. Na pelada tem isso, né? Você sai lá, boa tarde, dá aquele de cumprimento pra cabeça, botou a bola lá, vai buscar, Luan Poli. Quer dizer, eu destacaria isso. O completo o completo desorganização do esporte no lance do gol, do terceiro gol do Santos. E principalmente a liberdade que Marinho teve, né, para cruzar aquela bola. É um absurdo. Mas vamos em frente. Vamos lá, vamos tentar fazer agora, Arthur, vamos inaugurar aí uma parte diferente. Vamos tentar dar uma nota, então, agora já que a gente já falou do jogo e tudo. Qual era a nota que você daria para a atuação do esporte lá na Vila Belmiro? Cara, eu vou partir da minha expectativa, né? Eu disse no começo do programa que eu esperava perder. Então, eu vou dar uma nota 6 partindo dessa expectativa aí. Porque assim, embora eu esperasse perder, embora o Sport viesse mal, eu vi o Sport reagir. É uma desgraça depois que você tá vendo a partida ali, aí você vê o time reagir, depois perder do mesmo jeito. É muito ruim, mas assim, me proporcionou um momento de uma leve alegria. Eu ver o time reagir ali, buscar aquele empate no primeiro tempo, voltar a marcar gol. Então, como eu esperava perder, como o Sport perdeu, cumpriu a minha expectativa, mas pelo menos voltou a marcar gol, voltou a mostrar algum poder de reação mínimo que fosse, eu vou dar um 6 aí. Dá para ir para a recuperação, tirar um 8 aí, ficar com a média 7. Mas acho que 6 está de bom tamanho. É, eu, Você tam, dá que nota, Gustavo? eu também vou dar uma nota 6. Agora, comparado ao jogo contra o Atlético, que eu daria ali uma nota 2, ou 3 no máximo, eu também vou dar uma nota 6 também. Eu acho que os bons momentos do esporte no final do primeiro tempo elevaram um pouco a nota, né? Já sabendo que a gente, mais ou menos, dificilmente iria conseguir alguma coisa importante nesse jogo na Vila, eu também vou lhe acompanhar, vou dar uma nota 6 também.
Eu vou deixar aí a possibilidade de no jogo contra o São Paulo, quem sabe, o Sport tirar esse 8 aí que você tá falando. Quem sabe, né? Quem sabe? Então pronto, 6 meu, 6 teu, dividiu por 2, média 6. Média 6. Essa Pronto. nota, essa nota esportices aí para a equipe do esporte. E Beleza. falando de jogadores individuais aí, quem é que você. Vamos dar um motorrádio aí, né? Vamos lá. Quem é que você entregaria um motorrádio aí nessa partida aí? Eu vou indicar um motorrádio pra mim. Eu vou dar Lucas Mugni. Achei que foi o jogador que pelo menos o mais lúcido da partida. A bola que ele dá ali no cruzamento pro Bárcia foi maravilhosa. E vou dar também um destaque para quem começa a jogada do segundo gol, que para mim também fez uma atuação correta, não comprometeu. Chico, que ele faz um lançamento, belo lançamento por sinal, né, pro Mugni, que faz aquela levantada, né, aquele cruzamento meio balão, né, e aí o Bárcia vai de cabeça e toca pro gol no contrapé do goleiro. Então, pra mim o motorrádio vai pra Mugni, mas Mugni deixa o Chico ouvir um pouquinho o rádio, porque ele também jogou bem. E você, Arthur? Quem foi o motorrádio aí da partida pra você? Eu vou dar para outro gringo da partida. Jonathan Gomes até entrou no final, mas o gringo é o Bárcia, né? Sim. Não só pelo gol, que foi um gol, uma boa execução ali da finalização, né? No gol, mas pela partida em si. Acho que ele não jogou propriamente como centroavante dessa vez. Também não jogou como um ponta, embora também tenha caído pela ponta esquerda ali. Uhum. Mas ele teve uma boa partida, né? Eu acho que ele foi lúcido, deu bons combates, fez o gol. Acho que foi o melhor jogador do Sport. Era para o glorioso Leandro Bárcia, que eu daria o nosso motorrádio. Não que ele tenha tido grande destaque, mas eu acho que ele teve uma partida lúcida. Isso já é grande coisa. Esse seria o meu destaque positivo. E do outro lado, né? Quem é que a gente dá o pepino dessa rodada? Né? Quem é que você daria? Quem é que é o seu destaque negativo nessa partida? Eu vou destacar nesse jogo para o Pepino. Eu vou destacar a nossa dupla de volantes. A dupla de volante cadeira de praia quebrada. Márcio Araújo e Ricardinho. Não armam, não desarmam. São duas cadeiras quebradas. Impressionante. Os dois volantes que não marcam ninguém, mal desarmam, não constroem jogada. Quem diria, né, que a gente tá sentindo falta de Marcão aí na proteção, né? Ou até de Ronaldo, que entrou no segundo tempo, inclusive, mas não fez muita coisa assim de destaque também não. Então, o Pepino vai pra dupla de volante cadeira de praia quebrada do Sport. Márcio Araújo e Ricardinho. Antes de entregar esse pepino para o meu destaque negativo aí, eu vou ainda dizer que o Márcio Araújo puxou demais para baixo o desempenho do Sport. É impressionante, assim. Uhum. Como ele não tem aquela característica que eu tenho batido muito, que é o volante territorialista, né? Isso. Ele só toma a bola quando o cara vai para o confronto contra ele. Né? Ele dificilmente ele ocupa aquele espaço ali naquele período. Não. Tem razão. E ele, desde que ele entrou no time, ladeira abaixo, né? Espiral para baixo. Mas o meu destaque negativo é o Júnior Tavares. Meu amigo. Assim, tudo que eu falei de Marquinhos, destacando um lance da partida, eu tenho essa mesma sensação em relação ao Júnior Tavares, sabe? Uhum. Parece que veio aí para, tu não vai jogar aqui mesmo. Tem um time lá na Paraíba aí que você pode ir lá e ocupar um espaço lá, jogar e não ficar parado. E ele, assim, indolente, sabe? Na partida, assim, um pouco entrega. Meio nervoso também, irritadiço, sabe? Meu Deus do céu, assim, além de ter olhado o Marinho fazer o cruzamento, fez o pênalti depois em cima de Marinho. Um pênalti clássico, né? Você vem lotado, toma o come, aí para não passar em branco, derruba o cara. Assim, ofensivamente não existe, foi o homem da bola parada nessa partida. Também não trouxe qualquer perigo, bateu algumas faltas diretas ali no primeiro e no segundo tempo, sem grandes perigos. A bola ofensiva do Sport de escanteio não existe. É incrível isso, não existe. E é um problema antigo, né? Problema antigo, por sinal, né?
pode botar quem for para bater. Não tem jeito assim. Os caras, a defesa do Sport não consegue fazer uma movimentação. O ataque do Sport não consegue fazer uma movimentação interessante. O cobrador não consegue botar uma bola cabeceável. Enfim, bola lateral, aquela bola lateral e a bola de escanteio não tem trazido nada. E o Júnior Tavares, que não acrescentou nada nesse quesito, né? Assim, foi com esse espírito Marquinhos de indiferença, um certo nojo quando tá jogando, sabe? Pouca entrega. Então acho que o pepino vai para o Júnior Tavares aí, ele use como bem entender. Então vamos ouvir agora as palavras, né, do técnico substituto, né, ainda do Sport, César Lucena, que comandou a equipe contra o Santos, enquanto Jair Ventura ainda está cumprindo seu isolamento social aí, se recuperando da Covid-19. Vamos ouvir aí a entrevista de César Lucena. César, boa noite. Davi Saboia, Jornal do Comércio. A saída de Mugni, que é um jogador que ajuda bastante na saída de bola e também na marcação, foi o peso decisivo aí para a derrota do Sport que contribuiu, porque coincidentemente ou não, o time caiu de produção e aí o Santos fez os 2 gols e desempatou a partida. Muito obrigado, boa noite. Às vezes você pensa algo durante a partida, você toma a decisão e às vezes não sai da forma como você queria, mas eu acho que não. Acho que o time, quem entrou, fez um jogo bom também, mas infelizmente nós tomamos o gol logo em seguida ali da substituição e aí não teve como o time fazer aquilo que foi pedido, né? Aí as palavras de César Lucena para a imprensa depois do jogo contra o Santos. Ele toca nesse ponto, né, Arthur, da saída do Mugni, né? Ele não vê uma influência direta da alteração, como a gente tinha falado antes, né, na derrota. Mas vou fazer uma outra pergunta que eu fiz no programa passado. Jair Ventura deve voltar nesse jogo contra o São Paulo. Será que a volta do Jair vai trazer uma melhora aí? Pode mudar alguma coisa vendo o jogo contra o São Paulo? Pode dar uma mudada aí no ambiente, deixar a rapaziada aí um pouquinho mais ligada? O que é que você acha? Eu acredito que Jair nunca saiu, né? O papel dos auxiliares aí nesse afastamento de Jair foi de meros garotos de recado, né? Tem até uma reportagem no Super Esportes aí que menciona, né, que ele comandou treino via Zoom, né? Fizeram uma live lá para ele. Então, acho que, na verdade, o afastamento dele, né, operou em favor dele, né? Porque ele meio que não é a cara da derrota, né? O Sport perde, mas quem vai dar a entrevista lá não é ele, né? Então, termina sendo positivo, né? Espero que a volta dele traga um ânimo novo, né? É diferente o cara tá como interino e o cara tá com o treinador definitivo, né? Acho que tem impacto positivo, sim, o retorno dele. Não ao ponto de mudar o time da água para o vinho, mas eu acho que traz um ganho, né? Acho que tem algum ganho necessariamente com o retorno. E acho que ele volte, torço que ele volte redivivo desse afastamento dele aí por esses dias aí e que volte saudável, né? Mas enfim, torcer que ele reencontre aí o venturismo de maior capacidade de converter pontos, né? E a próxima partida do Sport, torcedor, é aquele jogo que, se o jogo contra o Santos a gente já tinha uma expectativa baixa, eu acho que para essa partida do próximo domingo, às 8h30 da noite, contra o São Paulo no Morumbi, ela vai estar mais baixa ainda. Né? Porque... Esse é aquele jogo da carta, né? É o jogo da carta. É o jogo da carta. Adival Barros sempre dizia lá no programa dele na rádio que tinha jogos que tinha que mandar uma carta agradecendo a oportunidade e dizendo que não ia jogar. Então esse é o jogo da carta, né? Esse é o jogo... Mas Arthur, essa carta a gente manda pro São Paulo já toda vez que a gente joga no Morumbi, né? A gente manda essa carta, né? É incrível. Não, agora, neste campeonato, o negócio parece ainda mais dramático, né? Se a gente recuperar aí o primeiro turno, o Sport jogou contra o Sport de Daniel Paulista, jogou contra o São Paulo na seguinte condição: será que Diniz volta treinador de Recife? Isso. São Paulo terminou jogando mal, mas ganhou da gente na ilha por 1-0, né? E
tá numa sequência aí sem derrotas há muito tempo, né, Gustavo? Para você ter ideia, torcedor, a última derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi no dia 3 de setembro. E perdeu, não foi para qualquer um, não. Perdeu para o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro. Desde então, o São Paulo não sabe mais o que é perder pelo Campeonato Brasileiro. E poderá jogar com o Sport, inclusive defendendo a liderança do campeonato. Porque ele joga no meio da semana contra o Goiás, vai pagar aquele jogo, um dos jogos atrasados aí que ele tem, e enfrenta a gente no domingo, podendo ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, é uma perspectiva bem dramática, diferente daquele jogo de 2018, né, Arthur, que a gente conseguiu aquele ponto. Aliás, o segundo ponto que o Sport conseguiu contra o São Paulo no Morumbi. Que em 2018 foi um jogo que a gente precisava desesperadamente de um ponto para não cair. Acabou caindo. E naquele jogo, inclusive, Maílson pegou pênalti e tudo mais. Mas teve também um jogo que a gente até esqueceu de mencionar em programas passados, que foi um jogo em 2016 que o Sport segurou o São Paulo lá. Foram os 2 pontos, né, que o Sport conseguiu no Morumbi em campeonatos brasileiros, né, contra o São Paulo. Foi esse 0-0 de 2016, Sport de Oswaldo Oliveira, né, com Gabriel Xavier, com Everton Felipe, Diego Souza. Serginho, aquele? Serginho. O treinador do São Paulo na época era Bausa. Enfim, o Sport conseguiu aquele empate em 2016 e voltou a empatar em 0-0 em 2018. Ou seja, nem gol a gente marca lá. É difícil, é um retrospecto complicado. Agora, retrospecto não entra em campo, né? Quem vai entrar em campo, na verdade, é o São Paulo, favorito ao título. Sim. O Sport lutando para não ser rebaixado. Essa aqui é a bronca. Então, a próxima partida daí, a expectativa continua baixa, né? São Paulo vem com o Luciano, que tá jogando, tá com a média de gols altíssima aí na carreira. Enfim, tem uma molecada boa com o Gabriel Sara, Pablo, Brenner. Tem o próprio Daniel, a experiência de Daniel Alves no meio. O velho Reinaldo, que tem jogado num nível muito bom do São Paulo, né? Sim. Saiu do Sport escorraçado e virou um titular absoluto no São Paulo. Enfim, tem o Thiago Volpe, que pega muito, é um goleiro muito bom. Um dos melhores do campeonato, se não o melhor do campeonato. Então, assim, é um adversário muito difícil, com um Diniz mais pragmático, que aprendeu a fazer ponto, aprendeu a jogar para vencer. É realmente uma partida preocupante. E só pra gente fechar, Arthur, você falou da questão do Diniz, né? Diniz, ele veio pra cá com a corda no pescoço. Hoje ele é quase uma unanimidade, até a grande parte da imprensa que desceu o pau nele, hoje, né, tá até colocando ele como possível substituto de Tite na seleção. Veja você como é a vida de treinador, né? Então a gente pega em São Paulo também num outro momento, porque a gente tava num momento difícil com o Daniel, e agora, num momento difícil com o Jair, vai enfrentar o São Paulo. Isso a gente pode... Qual é a lição daquele jogo que a gente pode tirar para essa partida contra o São Paulo lá no Morumbi? Jogar jogar o mais pragmático possível. Sim. Eu acho que Diniz virou a chave contra o Sport ali. Diniz jogou um futebol extremamente pragmático, arrumou 1-0 aqui, se defendeu. Para surpresa de muitas pessoas, o Sport naquela partida teve muito mais posse de bola. E aí, jogando de forma pragmática, Diniz venceu, sobreviveu no cargo, derrubou o Daniel Paulista e está aí às vias de disputar, está disputando aí o título. Eu acho que o Sport pode trazer de lição desse momento aí o pragmatismo em último grau, né? O Sport tem que ir para São Paulo pensando no venturismo mais raiz, né? Naquele venturismo Atlético Mineiro no Mineirão. Acho que não dá para inventar. Acho que é por aí que Jair tem que caminhar. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Torcedor e torcedora rubro-negra, eleições no esporte estão oficialmente adiadas para março de 2021. Pois é, o Conselho Deliberativo do Esporte aprovou nesta segunda-feira o adiamento do pleito para o ano que vem. E é sobre esse assunto que a gente vai falar, né? Porque foi uma semana muito agitada
nos bastidores políticos do esporte e a gente vai comentar tudo o que aconteceu. Na verdade, esse adiamento das eleições, né, ele já vinha sendo ventilado aí desde o fim da semana passada. Primeiro com uma movimentação de bastidores que culminou num áudio que daqui a pouco a gente vai exibir aqui no Rádio Esportices, uma reunião que houve nesta segunda-feira após um requerimento feito por conselheiros do clube ao conselho, né, que aprovou esse requerimento e colocou em pauta a votação do adiamento que acabou sendo concretizado. Arthur, esse adiamento, né, das eleições, ele começa a ser costurado, né, em reuniões aí entre um grupo da situação nas redes sociais, grupos de WhatsApp, e chamou muito a atenção um áudio que acabou vazando aí na internet de uma conversa do presidente Milton Bivar, né, com um ex-diretor do clube, né? Ex-presidente, né? O Arsênio Meira foi presidente, acho, na década de 70. Exatamente, ex-presidente. Como toda movimentação política, há o discurso que encobre as reais motivações da história, né? Esse adiamento aí teve como discurso oficial preocupações de ordem sanitária, né? Veicularam na reunião que a gente vai falar mais tarde algo nesse sentido. Falaram também de preocupação do grupo de jogadores que estaria preocupado com eleições do clube. Mas a real motivação é falta de articulação de candidato da situação. E a gente vai ouvir agora um áudio aí que vazou pelo WhatsApp, né, que vazou aí pelas redes sociais, de Milton Bivar conversando com Arsênio Meira, num grupo. Né? Não é um áudio privado, é um áudio que foi discutido em um grupo Esporte do Povo, se eu não me engano. Nele, Milton Bivar dá um pouco dá a entender as razões que levaram e deixa claro, falta de candidato da situação levou a essa articulação pelo adiamento das eleições. Vamos ouvir aí o que é que disse o Milton Bivar para o Arsênio Meira. Devido a muitas pressões, teve um momento que eu vi, rapaz, é melhor eu dizer que eu vou para poder acalmar, para poder a gente estar em plena competição. Eu vou dizer que vamos adiar a eleição, vamos antecipar e tudo mais. Ok, tudo bem. Agora, eu não acho justo, eu não sou obrigado, primeiro, eu não sou obrigado a continuar no clube. A continuar, porque é muito sacrifício. Você já foi presidente, sabe disso. Aparecer candidatos. Faz o seguinte, Arsênio. Eu já falei, eu não sou candidato, ok? Você faz o seguinte, Arsênio, amigo velho. Tem nesse pessoal daqui do Esporte do Povo, desse grupo de WhatsApp, eu vejo e vislumbro talvez 8 candidatos, pessoas que poderiam ser candidatos, se armar. Está tudo pronto, a gente já tem. Nós já temos a lista dos conselheiros, nós já temos o discurso, nós já temos a história, nós já temos, enfim, uma porção de coisas positivas para que apareça um candidato. Agora, vocês não podem, e nem têm direito, 2 coisas. Primeiro, que eu continue. Acabou, meu mandato acabou. Minha missão não foi cumprida em todo, porque gostaria muito de ter saído com as contas 100% equilibradas. Mas eu fiz do impossível 30%, 40%, sei lá, 50%. Do impossível nós conseguimos. Agora, querer que eu vá ali, pegue Zé do rádio, porque ninguém quer. Todos falam. Todo mundo critica. Agora, querer que eu forje um candidato, pegue ele, bote um paletó nele, bote ele para ir para a rádio, para fazer campanha, financie
a campanha dele, arrume um local para que ele possa transmitir sua mensagem. Para ele ser candidato, Arsênio, você não está entendendo. Candidato não apareceu. Eu não posso apoiar o vento. Compreende? Embora eu ache que o meu apoio é importante. Mas quem? Pelo amor de Deus. Hoje é quarta. Ainda temos quinta, sexta, sábado. Infelizmente, 3 dias para a gente escrever uma chapa. Mas, tudo bem, meu velho. Tá tudo pronto. Me diga o nome. Me forme a chapa. Aí a coisa vai ficar bonita. Tudo certo, já tem uma chapa. Fulano, ciclano, beltrano. Mas nem isso existe. E eu é que sou obrigado até isso, a forjar uma chapa, apoiar, formar comitê. Não é justo. Eu não posso forjar um candidato se ele não vem de vocês. E não pode cobrar isso de mim. Não quero ficar com essa pecha. Da outra vez eu fui contra a Silvio, eu não queria Silvio, mas fui voto vencido pelo meu grupo, que eu queria Carlinhos. Na minha casa se levantou e casar, o candidato era Carlinhos. Com 2 dias mudaram e botaram Silvio Guimarães. E eu continuei como de grupo e fui em cima e apoiei Silvio. Então arranjem. Pelo amor de Deus, trabalhem. Não me cobrem isso. É injusto que eu tenho que arranjar o candidato, dizer que o candidato é esse, que o vice é esse, que o presidente do conselho é esse, que o vice-presidente de futebol vai ser fulano, ciclano ou beltrano. Eu não acho justo. Eu não posso, pensar, entrar no avião, ser o piloto, ser o comissário e ainda distribuir batatinha lá atrás no fundo do avião. Me perdoe. Bom, é evidente aí, né? O nosso querido Bivar das Batatinhas deixou muito claro para quem quiser entender aí, esse áudio revelador, que a situação não tinha candidato e que por isso adiaram as eleições. Para você ter uma ideia, nessa segunda-feira 30 se encerrava o prazo para a inscrição das chapas, né? Inscrição de chapa de clube é muita gente, né? Você tem que nomear, você tem que indicar 180 conselheiros, mais vários suplentes, mais a diretoria executiva. Algumas chapas não tinham conseguido ainda. O clube já estava fechado há 3 dias, que reforça a intenção de não permitir com que as chapas estivessem articuladas. E aí hoje a gente teve essa reunião aí, né, Gustavo, que decretou por hora o adiamento das eleições para 27 de março de 2021. Na verdade, a data ainda não está confirmada, né, Arthur? Ainda há uma possibilidade de que a eleição agora aconteça no dia 17 de março. 17, né? Coincidentemente, 17 de março seria uma semana depois da estreia do Sport na Copa do Brasil 2021. Ou seja, o Sport já poderá ou estar eliminado ou seguir na Copa do Brasil, e a eleição do clube ainda não terá acontecido, que é um pleno, né, disparate, um absurdo. Logo a Copa do Brasil, que é uma competição essencial para a vida financeira do clube. Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui um pequeno resumo do que aconteceu nessa reunião de segunda-feira. Para começar, uma reunião que foi vedada para que sócios acompanhassem, diferente das outras que aconteceram da reforma estatutária, né? E a reunião, entretanto, foi transmitida pelo Leão Play, o aplicativo de streaming do esporte. Só que isso não foi avisado, isso foi avisado apenas um dia antes, né?
Na noite de domingo é que foi avisado que essa reunião seria transmitida ao vivo por lá. Mas enfim, a reunião começou pouco após as 9 da manhã. Ela foi presidida pelo Ricardo Sá Leitão, né, que é o vice-presidente do conselho. E o Wanderson Lacerda, né, diretor do esporte, apresentou um pedido que foi formulado por alguns requerentes, propondo ao adiamento do pleito, alegando, além da questão da pandemia, que o grupo do esporte poderia ser afetado com esse clima eleitoral, né, e que isso poderia trazer uma intranquilidade ao elenco em plena disputa do Campeonato Brasileiro. Depois, os 4 pré-candidatos à eleição foram convidados a falar, né, cada um teve 5 minutos de tempo para falar, e não houve consenso entre eles. O Delmiro Corrêa e o Luiz Carlos Belém concordaram com o adiamento, né? Entretanto, Nelo Campos e Eduardo Carvalho foram contra, né? Inclusive, tanto Nelo Campos quanto o Eduardo Carvalho disseram que estavam lá no esporte para registrar suas chapas, o que não foi permitido, né? Então, eles se posicionaram, né? Cada um defendendo sua opinião. E aí houveram 3 propostas, né, para resolver esse impasse. Primeiro, manter o calendário eleitoral como estava, ou seja, as eleições acontecendo em 18 de dezembro. Segundo, só adiar a data da eleição, mas manter o calendário como está, ou seja, as chapas teriam que ser escritas até essa segunda-feira. E o terceiro foi o adiamento total, né, da eleição, inclusive sempre tendo que refazer tudo o que já tinha sido marcado. E o que foi aprovado foi que o processo agora recomeça totalmente do zero, ou seja, tudo o que foi feito antes foi cancelado, então vai ser aberto um novo processo eleitoral no clube, né, uma nova data de prazo de inscrições de chapa e a eleição, uma nova data evidente, que deve ser aí no dia 17 de março, a confirmar oficialmente pelo clube. O resultado da votação foi o seguinte: 8 votos foram para manter as datas e o prazo atual. 6 conselheiros, então de 6,5%, né, dos presentes, optaram por manter a data de inscrição e adiar as eleições para março de 2021. E 78 conselheiros, 84,8%, votaram pelo adiamento total. Ao todo, 92 conselheiros estavam participando da reunião que aconteceu de modo remoto. Arthur, sinceramente, essa desculpa de dizer que o elenco pediu o adiamento das eleições chega a ser ridícula, na minha opinião, né? O jogador, ele é pago para jogar, ele é pago para defender o clube, ele é pago para fazer o seu trabalho dentro de campo. Ele não é pago para ficar se metendo em processo eleitoral do clube, né? Isso aí quem cuida é a diretoria. Então, e outra coisa, alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Vasco, o Corinthians recentemente, o São Paulo também. O São Paulo, né? O Internacional mais para frente, terão eleições no meio do Campeonato Brasileiro, sem problema nenhum, né? Ou seja, o clube vai continuar funcionando, os jogadores vão continuar focados na disputa aí do seu campeonato, cada um na sua realidade, né? O Vasco, por exemplo, brigando para não cair, o São Paulo brigando pelo título brasileiro, e não vai haver impedimento nenhum. Você não vê nenhum jogador, você não vê nenhum técnico falando, dando pitaco sobre eleições. E eu não vi na imprensa até hoje nenhum jogador do esporte dizer que é contra ou é a favor, né, de se adiar as eleições aí para dezembro, para março. Então é uma desculpa que cai por terra. Segundo, questão sanitária. A gente acabou de ter uma eleição aí, né, para prefeito no Brasil inteiro, muito mais perigosa do que seria uma eleição com, sei lá, menos de 5.000 pessoas envolvidas, que seria muito mais fácil você organizar. Você poderia fazer a eleição em um horário bem estendido, né? Você poderia fazer a eleição em modo drive-thru, né? Você poderia dividir a eleição, por exemplo, até em 2 dias, particionar a eleição em 2 dias para que não houvesse aglomeração. Então, quer dizer, a situação do esporte foi contra a eleição
em dezembro por motivos políticos e pessoais. Políticos e pessoais. Quiseram sabotar as candidaturas, né, que estavam aí predispostas. Eu quero aqui parabenizar que durante o processo, né, de votação, eu quero parabenizar, por exemplo, a postura do presidente Carlos Saleitão, vice-presidente Carlos Saleitão. Ele não tinha direito a voto, mas se manifestou o seu posicionamento contrário à votação. Inclusive, a lista dos que votaram contra e a favor está no Twitter do Esportistas, quem quiser pode conferir lá. Eu queria ouvir você, Arthur, eu queria ouvir você aí dessa reunião, qual é o saldo que fica para o esporte dessa confusa reunião, no mínimo, que a gente pode dizer, do Conselho Deliberativo, né? Um conclave rubro-negro, né? Conclave que resultou em um golpe. Olha, Gustavo, historicamente, isso na política dos países em geral, enfim, dos clubes, essas subversões de regras, esses golpes, porque não tem outra palavra para definir o que aconteceu no esporte hoje, golpe, sempre iniciam um processo de fratura política irreversível. A gente pode ter o exemplo, por exemplo, da Bolívia, que recentemente teve... o Evo Morales forçou um terceiro mandato depois de ter perdido o referendo. Sim. E aí as forças contrárias apelaram, foram para as ruas e tiraram na força o presidente eleito. Depois o grupo político do Evo vai lá e reassume o poder pelas urnas. A gente teve em clubes de futebol inúmeros exemplos do que aconteceu. O Bahia, na década de 2000, na década de 00, sofreu um processo de intervenção judicial dada a manutenção lá de um grupo político que se apoderou do Bahia. Isso levou o Bahia para a terceira divisão. Diversos clubes tiveram graves problemas. Assim, o Vasco vive um momento de convulsão política que começa com Eurico Miranda dando um golpe numa eleição, transferindo a deliberação do corpo social, onde ele perderia, para um grupo de conselheiros lá que ele tinha o controle. Então, chamados beneméritos vascaínos, né? Chamados beneméritos. Ele tinha o controle dos beneméritos, ele por meio de um golpe, tira a deliberação do grupo de sócios e leva para esse outro órgão e lá vence as eleições. Então, todo movimento que usa uma regra do jogo estabelecida para subverter o próprio espírito dela, certamente acarreta numa fratura irreversível. O que eu acho que vai acontecer, e aí é um exercício de imaginação também, é que, primeiro, isso não encerra esse debate. Provavelmente vai ter liminar indo e vindo para discutir isso, né? Questões formais vão ser colocadas em discussão, enfim. Vai ter confusão nesse aspecto aí. Não fica nisso. Segundo, isso aprofunda ainda mais as pontes que poderiam existir dentro do clube. Concordo. O esporte é comandado desde sempre por uma oligarquia. Não que os grupos que estejam colocados hoje em dia não tenham participado e comungado dessa oligarquia que comanda o esporte desde sempre. Agora, isso termina afastando um pouco mais. E termina aproximando, talvez, outros torcedores que nunca tenham participado desse processo, né? O que pode ser positivo. Não, tem que terminar de forma positiva. Isso vai exigir mobilização dos associados e da torcida, né? Eu temo que isso caminhe para o que aconteceu com o Náutico, né? O Náutico teve, ao longo dessa história recente aí, um período de uma política extremamente nervosa, extremamente danosa, nociva, do qual não prosperou nada positivo. Sim. Era apenas um grupo tentando derrubar o outro e o clube ficava em segundo plano, né? Então, esse golpe aí que aconteceu hoje no esporte abre a caixa de Pandora. O que eu imagino que vai acontecer é um processo de convulsão política que poderia ter uma solução de continuidade com as eleições, que uma vez que o novo grupo assumisse, encerrava a discussão por hora, e agora a gente vai ter alguns meses de discussão e de idas e vindas nessa disputa, né? O que me preocupa, Arthur, é que o palanque não vai ser desarmado.
Nós vamos ter um palanque montado até março de 2021. Se a intenção daqueles que propuseram o adiamento era pacificar o clube até o fim do Campeonato Brasileiro, me desculpe, mas deram um tiro no pé. Deram um tiro no clube. E deram um tiro no clube também, né? Porque eu não acredito que seja um ato de pensando no bem-estar do Esporte Clube do Recife, o que esses conselheiros aí, foram 4 conselheiros que assinaram esse requerimento. Dentre eles, Wanderson Lacerda. Dentre eles, Wanderson Lacerda, né, que foi aí, entre aspas, o cabeça, né, do requerimento. Eu não acredito que esse tenha sido um ato de amor ao esporte ou pensando no bem-estar do esporte. O áudio de Milton Bivar é revelador. A situação não tinha nome, e aí passaram o rolo compressor por cima. Então, não tem muito segredo no que motivou essa movimentação aí da situação, né? Enfim, é lamentar e torcer para que haja um consenso aí de algum lado, porque o pior cenário, sem dúvida, para o clube são forças equivalentes em disputa. Para o clube, ou há um consenso, ou há um armistício, né? Uma celebração de uma paz aí com acordos, com acomodações daí de todos os grupos políticos envolvidos, ou um grupo vence o outro. Do jeito que está hoje, é fratura por muito tempo. É o clube sangrando. Exatamente. Arthur, só para a gente fechar, eu vou colocar aqui trechos aqui dos 4 candidatos que eles falaram na reunião, né? As aspas aqui dos 4 candidatos. O Delmiro Correia, que foi a favor, abre aspas. O time precisa de estabilidade. Nunca houve uma eleição com campeonato em andamento, estando em um momento perigoso do campeonato. O elenco precisa de uma tranquilidade. Entendo que deixemos a política de lado. Eduardo Carvalho, que foi contra, né? Abre aspas. O que traz intranquilidade é o desmantelo da atual gestão. Recebi diversas ligações revelando que a intranquilidade decorre de promessas e compromissos que não foram revelados, assumidos pela atual gestão, pelo presidente, que está afastado, que, por sinal, se afastou da presidência, mas está falando como diretor de futebol do esporte. Eu não consigo entender isso, né? Milton Bivar alega problema de saúde para não ser presidente do esporte. Mas ele está bem de saúde para ser diretor, né? Assumido pela... Aí continua Eduardo Carvalho. Assumido pela atual gestão, pelo presidente, que está afastado, e, para minha surpresa, estou sabendo que se mantém na diretoria. O Luiz Carlos Belém, que votou a favor do adiamento. Abre aspas. O que for necessário para nos unirmos, estou puxando esse pelotão. Mas também quero falar que nesse momento difícil, temos um grupo formado, estamos com a chapa pronta e preparados para a eleição. E Nelo Campos, que votou contra o adiamento, acho que nós temos que analisar com muita tranquilidade e frieza o momento atual do esporte, que não é diferente dos outros clubes. Isso eu concordo perfeitamente com ele. E aí no final ele disse inclusive que se comprometia em manter a direção de futebol atual para manter o esporte na primeira divisão do campeonato. Você quer fazer algum comentário, Arthur, dessas falas aí dos pré-candidatos aí, pra gente fechar? Eu acho que com essas falas aí dão a entender quem tá mais alinhado com a situação e quem não tá, né? Sim. Porque mesmo quem fala que o adiamento dá tranquilidade para os jogadores, não acredita nisso. Nem quem diz isso acredita nisso. Isso não tem repercussão. O jogador é alheio à política interna de clube. E quando toma parte, é sinal de que algo está errado. Com certeza. É isso, torcedor. Então, eleições no esporte somente em 2021, provavelmente em março. Mas o Esportistas irá acompanhar aí nos próximos dias os desdobramentos, porque, como disse muito bem Arthur Lima, esse bafafá, esse debate não terminou hoje nessa reunião aí do Conselho, como alguns querem, né, dizer que agora o assunto está encerrado. Pelo contrário, vamos continuar cobrindo tudo. E para você, torcedor, foi ou não foi golpe? Responde aí nas redes sociais do Esportistas Blogcast, compartilhe sua opinião com a gente. Curtinhas.
Sport presente no prêmio The Best FIFA Football Awards, premiação dedicada ao melhor do ano no futebol. A cerimônia acontecerá em 17 de dezembro e premiará os melhores e as melhores do ano, entre jogadores de linha, goleiros e goleiras, treinadores e treinadoras, bem como o gol mais bonito do ano, que recebe o Puskás. Marivaldo Francisco da Silva representará o Sport no troféu dedicado aos torcedores de destaque. Marivaldo mora em Pombos e percorreu 60 km a pé para assistir às partidas do Leão na Série B de 2019. Essa dedicação já rendeu o título de sócio e ingressos para assistir a partida dados pelo próprio clube. E agora essa dedicação vai poder ganhar também reconhecimento mundial. Então entre no site da FIFA e votem em Marivaldo como o torcedor do ano. Vote mesmo, torcedor, vote mesmo. Vamos ajudar aí o nosso Marivaldo. E o Sub-17 do Leão está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. O Leãozinho eliminou na última quarta-feira, dia 25, o Desportiva Paraense do Pará. O gol rubro-negro saiu no finalzinho da partida. Belo gol do atacante Neto. O jogo foi realizado lá na Curuzu, em Belém do Pará. Na próxima fase, o Sport vai encarar o Londrina do Paraná. O primeiro jogo já vai ser agora, meu torcedor, nessa quarta-feira, dia 2, às 8h30 da noite, na Ilha. A volta será no dia 9 de dezembro, às 3 da tarde, no Estádio do Café, lá na cidade paranaense de Londrina. Atleta sub-20 convocado para a seleção brasileira sub-20. O meia Gustavo foi convocado pelo treinador André Janini para o grupo de 23 jogadores que irá disputar o torneio quadrangular contra Peru, Chile e Bolívia. Essa competição vai acontecer na Granja Comari entre os dias 12 e 18 de dezembro e serve como preparatório para o Sul-Americano de 2021. O grupo ainda conta com o ex-lateral direito do Sport, Rafael, titular neste ano, neste Campeonato Brasileiro, e negociado com o Cruzeiro. Só um pequeno detalhe, né? Já que a gente estava falando do Sub-17, a Copa São Paulo esse ano, da categoria, um torneio de base importante, não vai ser disputada por conta da pandemia da Covid-19. E não deu para as Leoas da Ilha. O futebol feminino do Sport está eliminado do Campeonato Brasileiro, Série A2 da categoria. As pernambucanas empataram o jogo da volta contra o Ceará por 2-2 neste sábado em Fortaleza. Sábado agora dia 28. Mas, como haviam sido derrotadas por 5-0 na partida de ida lá na Arena de Pernambuco, acabaram se despedindo do torneio. Os 2 gols do Sport foram marcados por Bea. Aí, torcedor, as curtinhas do Leão aí para você ficar bem informado. E antes da gente terminar aqui nossa tabelinha rubro-negra, vamos mandar abraços aí para a galera que acompanha o nosso programa. Eu vou mandar aqui um abraço pro meu amigo Sérgio Leite Júnior, nosso colega Serginho, né? Tá sempre ligado aí com a gente, sempre dando aí um apoio pra nossa equipe aqui do Esportistas. O Serginho tá meio de cabeça inchada aí com a derrota aí nas eleições, mas vamos pra frente, Serginho, vamos pra frente. Um abraço pra você, meu querido, saudações rubro-negras. Um abraço, Serginho, nosso ouvinte surdo. O Esportista é ouvinte surdo. É verdade, com certeza. Um abraço também pra Kleber Macedo, né? Conhecido como meu patrão. Grande, meu patrão. Tem muitas discussões aí. Ele que é petista roxo, petista de carteirinha. Um grande abraço aí pro meu amigo Kleber, meu patrão, Kleber Macedo, todo conhecidíssimo aí, toda a torcida do esporte. Um fenômeno das redes sociais. Um abraço aí, Kleber. Um abraço para Diogo Carvalho também, Diogo, grande ouvinte aí do Rádio Esportista. Deixar esse cumprimento aí também para o grande Diogo. Grande Diogo também, sempre ligado com a gente. Um abraço, Dioguinho, um abraço para você também. É isso, galera. Tá terminando então mais uma edição aí do Rádio Esportices. Esportices que completou aniversário na semana passada, completou um ano aí já. Esportices Broadcast, um ano de estrada. Quero aqui aproveitar e agradecer a Arthur, a Raquel, a nossa Gabriela que chegou agora, que estão aí nesse projeto. Muito obrigado por vocês terem acreditado aí nos Esportices e tomara que seja o primeiro aniversário de muitos, né, Arthur? A gente que agradece, bicho, aí, a acolhida no projeto aí. Eu que entrei aí
pouco. Depois eu sei que é o grande cérebro por trás aí todo do projeto. Que tá caminhando aí, tem um caminho longo pela frente, a gente tá trabalhando aí com certeza, devagarinho, mas você é o founder da gente aqui, o CEO aí que é isso. Desse podcast, que acolhe todo mundo aí, que dá as linhas, que ensina. A gente agradece a oportunidade e, enfim, vamos construindo aí. Tem muito tempo aí pela frente, a equipe crescendo, enfim, vai chegando aí e a gente vai aprendendo e vai fazendo cada vez melhor. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. É isso, gente. Estamos terminando por aqui. E antes da gente encerrar o programa, eu gostaria de dedicar esse Rádio Esportices, uma dedicatória, né, para todos os fãs do futebol que sofreram muito essa semana com a morte do Diego Maradona, né? Maradona foi um cara que eu vi jogar, Arthur certamente viu jogar muitas vezes, e quem gosta de bom futebol não tinha como não gostar de Diego Maradona jogando, né? Então, a gente aqui dedica esse programa aí à memória de Dom Diego Armando Maradona. Então, é isso, galera. Arthur, um abraço. Até a próxima. Abraço, Gusta. Até a próxima aí. Tchau, tchau, galera. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Fim de papo na edição de hoje do Rádio Esportices. Nós vamos nos despedindo, mas a gente volta em breve com mais do nosso Leão. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra. Pelo esporte tudo. Se cuida e até o próximo programa. Tchau.